Olá pessoal, meu nome é Renan Louro e estamos aqui para mais uma aula do Espaço de Ensino. Eu trago para vocês hoje o reino fungi, né? Os fungos são os integrantes aí desse reino. E eu coloco aqui para vocês as características gerais desse reino, tá? Eu começo aqui pela quantidade de células. Os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou multicelulares também chamados. Tá? Os unicelulares são as leveduras, que a gente vai ver que cumprem um papel importante no processo de fermentação. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? A nutrição dele é tipo a nossa. A nossa nutrição é heterotrófica, a deles também. Ah, como assim? Nós comemos, engolimos o alimento. Se você olhar para um cogumelo, a gente não tem nada disso, não tem boca, não tem trato digestivo. Como é que ocorre essa nutrição então? Pessoal, a nutrição deles é heterotrófica, mas só que é por absorção, né? A digestão enzimática ocorre de maneira extracorpórea, né? Fora do corpo do fungo. E depois do alimento já quebrado, ele absorve. E lá dentro das células do fungo, ocorre uma difusão simples, do mais concentrado para o menos concentrado, célula a célula, nos fungos pluricelulares. Tá? Então, nutrição heterotrófica por absorção e a difusão simples vai facilitar esse processo aí de distribuição dos nutrientes. Tá? Pessoal, a ciência que estuda os fungos, né, a parte da ciência que estuda os fungos, é chamada de micologia. Logia, a gente já viu lá em biologia, né? Quando a gente começa a estudar biologia, é estudo. Mico quer dizer fungos, tá? E os fungos, juntamente com as bactérias, eu já andei falando isso para vocês lá na aula de bactérias, eles são os principais responsáveis pela decomposição. Se não fossem os fungos e as bactérias, a Terra seria um grande acúmulo de cadáveres, tá? E eles não decompõem, os fungos, somente cadáveres não, tá? Os excrementos que saem dos seres vivos, né, dos animais aí principalmente, eles decompõem também, tá? As fezes, né? Muitas vezes a gente vai lá para uma região de fazenda, de campo, o que a gente vê? O estrume, né, da vaca e por cima dele um cogumelo. O que ele está fazendo ali? Ele está absorvendo e decompondo aquilo ali, né? As fezes, o estrume mesmo, né? Então ele está transformando a matéria que era orgânica e devolvendo para o ambiente a matéria inorgânica. Percebam o seguinte, os fungos e as bactérias também, no caso, nessa função, eles fazem um papel oposto dos autotróficos, né? Os autotróficos, eles pegam sais minerais, pegam água através da luz lá normalmente, né? E transformam matéria inorgânica em orgânica. Os fungos e as bactérias transformam a matéria orgânica, já morta normalmente, né? E transformam de novo em inorgânica. É um ciclo, né, pessoal? Muito bem. Alguns fungos podem ser parasitas, provocando as micoses, tanto nos animais quanto nos vegetais. Nas plantações, utilizadas substâncias chamadas de fungicidas, né, para poder conservar aí as plantações, né? Nos animais, as micoses, elas podem provocar alguns danos até graves. Se a pessoa tiver com o sistema imunológico, se o animal tiver com o sistema imunológico baixo, pode ser difícil se livrar delas, né? E como é que a gente evita micose?
né? Acabou de tomar banho, se enxugou, tem gente que esquece de enxugar os pés. Vai lá, enxuga com calma, depois coloca a meia, depois coloca o tênis, o sapato, né? Não pode deixar de enxugar entre os pés, entre os dedos, desculpa. Entre os dedos, né? É importante que se enxugue. Fungo gosta de ambiente úmido e escuro, de preferência. No caso aí, o pé mal enxugado, né? Complica. A gente vê fungo também na parede mofada. O fungo, ele pode dar, alguns fungos, né, os chamados bolores, né? A gente encontra no pão, nos alimentos em decomposição. Tem que ter cuidado, que pode ser tóxico, tá? Agora, os fungos alguns são mutualistas. O que é isso, mutualismo? Lá de ecologia, pessoal, esse assunto. Mutualismo é uma troca de favores entre duas espécies. No caso dos líquens, é uma troca de favores entre um fungo e uma alga, né? Algumas vezes a gente vê em locais que não tem tanta poluição, principalmente em árvores assim, pode ver até na rocha, algumas manchas brancas com contorno esverdeado, rosa. Esses são os líquens, né? Os fungos dão água e sais para as algas, e as algas, através da fotossíntese, fornecem matéria orgânica para esse fungo, tá? Então, mutualismo. Outro tipo de mutualismo, micorrizas. Galera, os fungos, eles podem se associar a algumas raízes de plantas, né? Com essa troca de favores também, né? Qual é o favor, qual é o benefício do fungo para a planta? Com o fungo ali, no caso nessas micorrizas, há um fornecimento de fósforo e de nitrogênio, né, principalmente esses sais minerais, maior para a planta. Aumenta a superfície de absorção das raízes, né? E as plantas dão matéria orgânica para esses fungos, tá? Então há uma troca de favores, tá bom? Beleza? Vindo para cá, como é que é a estrutura dos fungos pluricelulares, tá? A gente pode ter aqui, essas linhazinhas aqui são fileiras de células. Essa fileira de célula é chamada de hifa. E o conjunto, essa rede ali que se forma, é chamada de micélio, tá bom? Então, hifa e micélio são duas estruturas importantes, assim como os esporos. Os esporos servem para os fungos, né? Se espalharem, se reproduzirem, tá? Se disseminarem. O ar que circunda a gente está cheio de esporos, tá? Tanto é assim, se você deixar um pão, né? Vamos lá, um pão de forma, bem fechadinho, né? Você vai conservar ele muito mais. Se colocar na geladeira, vai conservar mais ainda, né? Agora, se você usa o pão de forma e deixa o saco aberto, né? Vai estragar rapidinho, porque o ar está cheio de esporos que vão contaminar ali o seu pão e você vai perder, né? Então é sempre importante refrigeração, alimento bem fechado, para você poder manter aí o seu alimento por mais tempo, tá? Agora, os 4 principais filos dos esporos, tá? Dos fungos, eles são classificados de acordo com a sua disseminação, de acordo com a formação dos esporos, tá? E são quais? Oomicetos, ou oomicota, né? Aqui o nome científico. Zigomicetos, zigomicota. Ascomicetos, ascomicota. E basidiomicetos, basidiomicota. Tá bom? Então, esses 4 grupos, né, os filos, 4 grandes grupos,
eles são classificados de acordo com o tipo de esporo, que é como ele é formado, tá? Esses esporos. E aqui é importante a gente destacar, pessoal, os processos industriais que são utilizados com os fungos, né? O fungo está aí, ó, um processo de formação dos pães, por exemplo, de uma massa, de uma pizza, né? Como é que a massa cresce? Como é que o pão cresce? Como é que a massa da pizza cresce? São utilizados, a gente vai encontrar lá no mercado, o chamado fermento biológico, tá? O fermento biológico nada mais é, ou melhor, nada mais são que leveduras, tá? Que fazem com que a massa cresça. Como é que vai crescer? Pessoal, os fungos, eles utilizam um tipo de respiração anaeróbica, chamada fermentação. Normalmente é fermentação alcoólica, tá? E aí, nesse processo de respiração anaeróbica, é produzido gás carbônico também. O gás carbônico, quando ele sai lá das células, né, ele promove o crescimento dessa massa. Por isso que o pão, né, se você observar lá o pão francês ou o pão de forno, ele é cheio de buraquinho. Por quê? O gás carbônico penetrou por aquela massa e promoveu aqueles buraquinhos da massa, tá? A gente vai ter também formação de cola, alguns tipos de colas para tintas, tá? Alguns processos desses industriais. E o antibiótico, né? O antibiótico é a penicilina, importantíssimo no combate para doenças causadas por bactérias, tá? Aliás, foi o primeiro antibiótico aí conhecido, tá? Então, pessoal, chegou a hora daquele print, tá? Se inscreva no canal, que isso é muito importante pra gente, tá? Espaço de ensino. E, mais uma vez, lembrando, agora a tela está sendo ocupada 100% do seu celular, se você estiver vendo pelo celular, tá bom? Tchau, pessoal, um abraço.